Oi, pessoal, aqui é o professor Lindner. Nesse vídeo, a gente vai falar bem rapidamente sobre uma questão que às vezes é bem difícil de definir, que é a identidade de marca, né? Seja ela uma identidade pessoal, uma identidade empresarial, o que é essa identidade de marca? De modo geral, a identidade ou a marca pessoal ou a marca do negócio ela realmente vai muito além do que ter só um nome ou um logotipo, né, ou uma marca visual gráfica ali. Quando a gente fala em identidade ou em marca, a gente está falando de todos os pontos de contato que as pessoas podem ter com essa marca. Então, se eu penso numa marca, por exemplo, num posicionamento, esse posicionamento dessa marca vai aparecer no visual, vai aparecer no texto, vai aparecer nos vídeos que são feitos, vai aparecer na forma como a pessoa se veste, na forma como a pessoa fala, vai aparecer se tiver um espaço físico na decoração, na sinalização, nas placas. Se for, por exemplo, uma cafeteria, vai aparecer o produto faz parte do posicionamento dessa marca, né? Que tipo de produto é esse? Vai aparecer no uniforme, no atendimento das pessoas, enfim, tudo que esse consumidor cliente pode ter de ponto de contato, não só no momento da compra especificamente ou da experiência da utilização do serviço, mas desde antes até depois. Tudo isso reforça ou é um elemento que vai reforçar ou deve reforçar o mesmo posicionamento da marca. Tem casos, exemplos, acho que toda cidade vai ter um caso assim, que eu gosto muito de trazer quando a gente fala isso, porque é o seguinte: pensa, por exemplo, que eu tenho uma padaria de bairro, né? E a padaria de bairro, ela tem ali a questão da proximidade com as pessoas, conhecer as pessoas pelo nome, às vezes ter uma diversidade de produtos um pouco menor, né? Porque pode ser uma padaria menor, mas ter ali essa coisa da proximidade, às vezes um preço bacana, né? Uma qualidade que não necessariamente é para ser uma qualidade gourmet, não é ali uma super padaria, é para atender a necessidade diária ali das pessoas. Então vai ter lá o pão de trigo, o pão francês, vai ter o pãozinho de forma, vai ter um pão de queijo, mas às vezes não vai ter ali um croissant ou algum outro tipo de produto. É uma padaria básica. Agora imagina que o produto se mantém o mesmo, o serviço se mantém o mesmo, só que de repente eu, como dono da padaria, penso, tá na hora de reformar. Eu vou lá e reformo a minha padaria e deixo a minha padaria chiquérrima, cheia de móveis planejados sob medida, com aquelas luzes indiretas em todos os lugares, com vitrines muito bonitonas para as pessoas pegarem as coisas, é, com uma entrada muito bonita, às vezes até um espacinho, talvez para alguém tomar um café, alguma coisa assim. Pode ser que as pessoas que já conheçam a padaria entendam que melhorou, né? Mas se eu pensar no que eu estou comunicando para alguém que recém entrou nessa padaria, talvez eu estou passando uma ideia de que ali tem algum produto mais caro do que ele realmente é. Quer dizer que eu não posso ter uma decoração chique ou bem feita? Não, não estou dizendo que é para ser mal feito, mas todo posicionamento, ele vai, todo ponto de contato, ele vai reforçar algum aspecto da identidade. Se a pessoa recém entrou na padaria e ela nunca conheceu aquela padaria, a decoração lá muito luxuosa vai dar a impressão de que os produtos são caros e às vezes a pessoa pode desistir antes mesmo de ver que o pãozinho francês ali é um preço bacaninho. A mesma coisa, por exemplo, se a gente fosse é, fazer um guiamento, né? E é um guiamento informal, vou fazer alguma coisa ali com um público jovem, a gente vai fazer, sei lá, um tour de bares ou alguma coisa assim, e de repente eu apareço engravatado, terno e gravata, parecendo um advogado. Vai me passar, ou vai passar, uma imagem minha totalmente formal, né? Que talvez não converse com a identidade que eu estou querendo construir naquele serviço, que é aquele produto com aquele público. A gente faz isso muito naturalmente, mas às vezes a gente não para pensar o que a gente está comunicando em todos os pontos de contato. E às vezes a gente também não para pensar se a gente está comunicando a mesma coisa. Porque dos maiores erros que podem acontecer é a gente ter um posicionamento que para a gente é claro, bom, eu me posiciono desse jeito, eu me entendo como uma pessoa assim, meus serviços são aderentes a esse posicionamento, só que às vezes eu vou lá e posto no Instagram
coisas completamente diferentes disso, né? Eu, por exemplo, se eu me posicionasse como uma pessoa comum, né? Uma marca que se identifica com o cotidiano das pessoas. Exemplos, né, de marca que se posiciona assim, por exemplo, Havaianas. Havaianas, ela se posiciona como pessoa comum. Se de repente a Havaianas, que é pessoa comum, tem esse posicionamento, vai lá e utiliza um tipo de linguagem que envolve algo que pessoas comuns não fazem, por exemplo, eh, algo que seja muito exótico, viagens para o exterior ou, coisas que não se conectam com a maior parte da população, de certa forma, nem consigo lembrar aqui agora, eu vou meio que estar, falando algo diverso daquilo que o posicionamento sempre tentou estabelecer, que é o pessoa comum, né. Da mesma forma, se eu, por exemplo, me posicionar como uma marca ou, uma empresa de aventura, por exemplo, a Timberland, aquela marca de vestuário e acessórios muito relacionado com aventura, né. Então vou lá, boto minha bota de trekking, meu calçado, pego lá o bastão para caminhada e tal, tem uma pegada de linguagem de aventura. Agora, de repente, eu estou ali me comunicando nas redes sociais ou nos vídeos de um jeito completamente formal, dentro de um escritório ou dentro de um ambiente mais quadrado. Eu meio que estou usando discursos, opostos, né, porque eu me posiciono como aventura, meus produtos são para aventura, então eu não posso, confundir a pessoa sobre o meu posicionamento, de repente adotando um tom completamente formal. Não quer dizer que eu tenho que estar sempre no meio do mato, mas eu tenho que tomar cuidado para não falar algo que seja muito oposto àquilo que eu estou tentando construir como identidade. E aí, para ajudar a gente a construir identidade, eu gosto muito de utilizar os arquétipos de marca que são derivados dos arquétipos do Jung. E aqui vocês estão vendo agora, então, quais são esses arquétipos. Tem, às vezes, alguns nomes que podem mudar de uma classificação para outra, mas a lógica vai ser sempre a mesma, tá? Então, eu vou começar aqui por cima, tá? A gente vai ter já, alguns até confundem, por exemplo, o arquétipo do explorador, que busca liberdade, e o arquétipo do rebelde, que busca libertação. A Timberland, que eu estava comentando, é uma marca que claramente se posiciona aqui, no sentido de buscar liberdade, buscar explorar outros lugares. Já uma marca que se posiciona como rebelde, ela busca libertação, na verdade, ela vai se posicionar como contrária a algum estilo tradicional ou padrão vigente, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a Harley Davidson, né, marca de moto, ela vai se posicionar aqui como rebelde porque ela vai se posicionar como um produto que é diferente daquele tradicional, que vai estar próximo, claro, do liberdade e exploração, mas que se posiciona mais como rebelde. Então, eu sou rebelde por utilizar esse produto. Quando a gente pensa aqui no mágico, e aqui muita gente se confunde, o arquétipo do mágico é aquele que foca na transformação. Então, algo muito característico aqui do mágico é, por exemplo, a Red Bull. A gente fala, a Red Bull te dá asas. A Red Bull, ela tem essa coisa de que ela não diz exatamente como funciona ou o que necessariamente vai gerar, mas ela prega essa ideia de mágica, de transformação, né? Então, é como se você não entregasse tudo, como se você prometesse algo mágico. A Disney também trabalha muito isso, porque, inclusive, fala, né, a magia da Disney. Você ali é transportado, ou ela te transporta para outro lugar, de uma forma meio mágica, enfim, e o que resulta desse mágico aqui é sempre uma transformação. Ele prega bastante a transformação. Seguindo aqui, a gente tem o arquétipo do herói. O herói, ele prega a excelência. Então, a gente vai ter uma marca clássica aqui, que é a Nike. A Nike, ela vai se posicionar como o arquétipo do herói, pregando excelência. Não quer dizer que todos os outros não preguem excelência, mas excelência aqui é como se fosse o posicionamento principal da marca. Então, ela vai patrocinar esportistas de alto desempenho que pregam excelência e ela vai tentar vender no discurso para você isso de que se você usa esse produto, você está no caminho de se tornar um herói, ou no caminho do heroísmo e da excelência. Não quer dizer que você imediatamente vai ser, mas você vai buscar isso, né? Essa excelência.
Seguindo aqui, nós temos o amante, que vai falar muito da intimidade. Quando a gente fala que o amante, intimidade, a gente não está falando necessariamente só de marcas que envolvem sensualidade ou relacionamento entre pessoas, ou de amor e carinho, necessariamente. A gente está falando justamente daquilo que passa a ser muito íntimo. Então, quase todas as marcas de cosmético, de alguma forma, ou até perfumes, né? Elas vão trabalhar muito essa questão da intimidade, porque é algo que fica muito colado no seu corpo e é como se estivesse ali com você. Agora, tem uma marca que ela oscila entre o intimidade e o diversão, que eu acho bem interessante, que é a Netflix. A Netflix claramente talvez se posicione como diversão, comediante. Inclusive, se vocês olharem as redes sociais, ela sempre está fazendo alguma sacada engraçada, comentário engraçadinho, que é uma coisa mais bem-humorada. Mas ela também provoca essa sensação de proximidade e intimidade, porque é a plataforma que está com você quando você está lá com o pijama furado, deitado no sofá assistindo alguma série, né? Então tem esse vínculo de intimidade. Então vejam que intimidade aqui não necessariamente é só na relação amorosa pessoal, tá? É quando o arquétipo se posiciona como alguém que acompanha muito próximo a alguém. Por exemplo, uma celebrante de casamentos, né? Ela vai trabalhar essa questão da intimidade. Não porque é um casamento e porque é um casal, mas porque ela vai ser tão próxima desse casal que ela vai tentar expressar ali no discurso e na celebração dela algo muito íntimo. A diversão eu já comentei, são marcas então que se posicionam com essa ideia de promover alegria, humor, diversão, né? Então, sei lá, qualquer coisa que seja claramente relacionada à diversão vai cair aqui. E aí vejam que curioso que o comediante está aqui no lado oposto do sábio, né? O sábio, por exemplo, é um arquétipo da compreensão, é quem se posiciona como referência ou alguém que tem muito conhecimento, né? Então, empresas, marcas ou pessoas que as pessoas buscam porque elas sabem muito ou elas são referências em alguma coisa. E aí, se eu tento me posicionar como referência em alguma coisa, eu sei realmente isso. Se de repente eu vou lá e me posiciono como comediante divertido, pode ser que isso quebre a lógica do sábio, porque não necessariamente o sábio é o engraçadão ou o bobo da corte, né? Então, a próprio círculo ajuda a gente a entender qual seria o discurso oposto. Pessoa comum, como eu já comentei, é como Havaianas, é a marca ou a pessoa que tenta se posicionar como eu sou como você, né? Depois a gente tem aqui marcas que se posicionam no cuidador, e um cuidado aqui, tá? Não quer dizer porque está escrito serviço, que sempre que alguém ofereça serviço, a lógica é do arquétipo do cuidador. Aqui é realmente o serviço no sentido do zelo, do cuidado, tá? Então, o próprio cuidador, né? Um cuidador de idosos, por exemplo, uma babá, é, uh, talvez um professor, por exemplo, de educação infantil, ele não vai estar tão divertido, ele vai estar muito nessa coisa do cuidador, porque ele oferece realmente o cuidado. Ele é algo que cuida de você. Coisas relacionadas a bem-estar também. Então, por exemplo, um spa, por exemplo, ele pode ser nessa ideia do cuidador, porque ele cuida, né? Tudo que tem a ver com essa coisa do cuidado, né? Do zelo. Indo adiante, aqui a gente tem o governante, que o discurso é de controle. Aqui claramente a gente tem marcas, por exemplo, como bancos. O banco ele vai querer é, passar um discurso de que ele está totalmente sob controle. Você não pode gerar uma desconfiança no cliente do banco de que talvez o dinheiro vai sumir, enfim, porque a pessoa espera uma segurança e ele vai governar tudo aquilo ali para você. Então, quando o discurso é de segurança, de controle, de pode confiar em mim, deixa que eu resolvo, governante. É o discurso do governante. Seguindo aqui, nós temos o arquétipo do criador, que prega bastante inovação. Então, todas as marcas que vão trabalhar muito com inovação, por exemplo, tecnológicas, mas também não necessariamente tecnológicas, né? Elas vão estar sempre ali tentando trazer novidade, é o discurso da novidade. Eu tenho uma novidade, eu criei algo novo, isso aqui é diferente de tudo que estava aí, é o discurso da inovação. E aí, para encerrar aqui, a gente tem o arquétipo do inocente. Eu gosto muito que já é uma pombinha aqui, porque basicamente a marca a Dove, ela é uma marca que trabalha muito bem esse arquétipo. É tudo muito leve, tudo muito suave, trabalha essa questão da pureza.
Então, é o inocente que traz essa segurança e traz a questão da leveza, né? Não é o arriscado do rebelde, não é o amante que toma decisão às vezes em cima da hora, da intimidade, é o inocente, é o lugar seguro, é aquilo que é simples, né? E aí, por fim, a gente tem aqui então o sábio, que realmente é aquele que vai se posicionar como referência em determinado assunto, que é aquela pessoa que a gente vai buscar para ajudar a tomar uma decisão, um consultor, algum especialista numa área específica, que tem esse posicionamento de autoridade naquele assunto. Esses são os principais arquétipos, um panorama bem geral aí sobre esse assunto. Eu espero que olhando por aqui você já consiga pensar um pouco aonde que você se posiciona.